4h21. Um estudo da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública revelou algo bem interessante. A geração de resíduos sólidos, resíduos domiciliares e de limpeza urbana tiveram um aumento médio de 10% no ano passado. A análise dos sistemas de coleta em diversos municípios, o isolamento concentrou a geração de resíduos fora das áreas comerciais e industriais. O que será que tem provocado? O que provocou esse tipo de comportamento? Estar em casa aumenta a geração de resíduos, mas essa pessoa, se não está em casa, estaria em outro lugar, trabalhando no escritório, na empresa, ela gera menos resíduos quando está na empresa do que quando está em casa? Como isso funciona? Nós vamos conversar com o Carlos Silva Filho, que é o diretor-presidente da ABRELP, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Oi, Carlos, como vai? Boa tarde. Oi, boa tarde. É um prazer conversar com vocês da Rádio Bandeirantes. Prazer é nosso. Como é que tem sido o comportamento das pessoas nas residências? O fato de estar em casa, fazendo home office, muda o comportamento a ponto dela usar a estrutura do próprio lar e gerar mais resíduos? Ele não se comporta exatamente como ele se comporta se estivesse na empresa? O que nós observamos aí ao longo de 2020, por conta da pandemia da Covid, foi justamente essa mudança de comportamento da população e mudança no perfil de consumo. Então, um consumo mais baseado no comércio online, nas compras já de alimentos pré-preparados, aí de sistemas de delivery, e isso trouxe uma maior geração de resíduos dentro de casa. Aquilo realmente que antes era consumido em restaurantes ou na empresa, no escritório, acabou sendo transferido para dentro de casa em um maior volume, justamente por conta dessa mudança no perfil de consumo. Carlos, boa tarde. A legislação no Brasil, ela teve aprimoramentos, né? Inclusive, eu até fui buscar a data exata aqui, 2 de agosto de 2010, a Lei 12.605, que é a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que você, claro, conhece mais do que todos nós. E ela tem alguns objetivos aqui que são fantásticos: proteção da saúde pública e da qualidade ambiental, não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços, produção e consumo. E vai até gestão integrada de resíduos sólidos, cooperação técnica e financeira entre poder público e setor empresarial para a gestão integrada de resíduos sólidos. São vários os objetivos numa lei de 2010. E o que eu queria saber de você, Carlos, e acho que poucas pessoas têm capacidade para responder, e você tem. A lei está lá bonitinha, só no papel, ela tem sido realizada, inclusive, por exemplo, quando se fala em gestão conjunta de setor público e privado para a administração dos resíduos. Está só no papel? É lei que não pegou ou o país tem evoluído nesse assunto? Essa é uma excelente pergunta e que nos dá a oportunidade de inúmeras reflexões. Inclusive, é muito importante essa sua menção, porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos completou exatamente 11 anos de vigência nessa última segunda-feira. É uma lei moderna, é uma lei ambiciosa, esses princípios todos bastante arrojados. E o que a gente percebe, e a ABRELP publica anualmente o panorama dos resíduos sólidos no Brasil desde 2003, e na edição do ano passado, da edição 2020 do panorama, nós temos um balanço exatamente sobre os 10 anos da lei. Nesses 10 anos nós observamos que a geração de resíduos sólidos no Brasil cresceu da ordem de 19%, tivemos uma melhora na destinação final, mas foi uma melhora pequena, e tivemos aí, mantemos uma estagnação nos índices de reciclagem. O Brasil recicla só 4% dos resíduos sólidos, o que vai justamente na contramão desses princípios e da ordem de prioridade de ações que você mencionou.
E qual foi a reflexão que nós fizemos? Por que a lei tem demorado tanto para sair do papel, apesar de já termos visto aí algum avanço? Porque faltava uma perna importante para que tudo isso acontecesse, que é justamente a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços. Ou seja, a Política Nacional de Resíduos em 2010 indicou uma série de avanços, mas não indicou quem vai pagar essa conta. E isso nós tivemos com uma nova lei que foi sancionada em 15 de julho de 2020, ficou conhecido como Novo Marco do Saneamento Básico, que trouxe justamente essa indicação agora de que a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços deve ser assegurada mediante remuneração por parte dos usuários, ou seja, por parte de cada cidadão na proporção que acessa esse serviço e por parte da iniciativa privada na proporção dos materiais, dos tipos de materiais e produtos que coloca no mercado. Então agora nós temos condições de, com os recursos necessários, fazer que 100% desses princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos realmente sejam colocados em prática. E é interessante, Carlos, o Ronald trouxe esses dados a respeito do aumento, né, durante a pandemia, um quadro que, pelo menos parcialmente, ainda está aí, está dado, né? E, paralelamente, há uma expectativa, porque essa lei que você esmiuçou para a gente, ela previa o encerramento dos lixões. Não vai ter mais lixão no Brasil. Até agosto de 2014, o problema estará resolvido. Então, a ideia era, agosto de 2014, não haverá lixões. Só que muitos municípios falaram, não dá, não estamos conseguindo, não temos dinheiro, não tem jeito e tal. O prazo foi estendido para o intervalo entre 2021, este ano agora, e 2024, segundo o tamanho da população municipal. Então, isso está acontecendo? Os municípios estão se adequando? Ou em 2024 vamos de novo postergar? Zaidan, esperamos que não, que realmente essa seja agora uma realidade e até 2024 nós tenhamos as práticas adequadas, porque é importante lembrar que o Brasil tem quase 3 mil lixões a céu aberto em operação, que afetam a saúde de mais de 77 milhões de brasileiros. Pessoas que desenvolvem as mais diversas doenças justamente causadas por essa má destinação de resíduos sólidos. Mas eu só queria ressaltar um ponto, que na verdade a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, ela não deu o prazo para o encerramento de lixões, esse prazo que foi prorrogado agora e vai escalonado até 2024. Os lixões são proibidos no Brasil desde 1981, pelo menos, e são um crime ambiental desde 95. Eles não podem funcionar. O prazo que a lei concedeu foi justamente para aquelas ações que você mencionou, que a lei traz, então, não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final só de rejeitos. Este é o prazo da lei e é isso que nós precisamos fazer acontecer até 2024. Caso contrário, todos esses que não fizerem, esses municípios que não fizerem, vão também incidir em crime ambiental. Não só o lixão vai ser um crime ambiental, que é hoje, mas essas outras práticas também serão. Estamos conversando com Carlos Silva Filho, diretor-presidente da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Carlos, eu, pelo menos ao longo da pandemia, percebi, como você disse, os produtos passaram a chegar embalados mais na casa das pessoas e isso gerou um acúmulo de papelão, isopor, plástico, entre outras coisas, né? Mas o que eu sinto, eu tenho a iniciativa de separar tudo, absolutamente tudo de plástico dessa história toda. Mas a gente depende, no meu caso, eu dependo e percebo que isso acontece com outras pessoas, de uma iniciativa para recolher isso, né? Então a iniciativa não é do Estado, a iniciativa é de uma pessoa física, que pega lá um caminhãozinho, uma Kombi, um carro velho com uma tela atrás, alguma coisa, que passa lá e você torce para que ele passe
para recolher o papelão ou tudo aquilo que você acumulou ao longo da semana. As pessoas vão se desmotivando a separar o que é reciclável na casa quando elas percebem que não é o Estado que age, e como depende de uma pessoa física fazer isso, às vezes ela não pode, às vezes o carro quebra e ela não passa e ela se enche e joga isso no lixo comum. As pessoas vão se desmotivando para fazer esse papel delas? Esse é um ponto bem relevante, Ronald. Na verdade, existem uma série de gargalos nesse nosso sistema, e nós entendemos por isso que o índice de reciclagem no Brasil permanece em 4% aí ao longo de uma década. Apesar de toda a informação, de propaganda que recebemos, desse aumento da consciência da população, do cidadão comum, pela necessidade de separar. E o que a gente percebe? Que, embora essa mensagem esteja chegando, ainda transformar essa consciência em ação não é uma realidade no Brasil. Então, isso que você menciona que você faz, que nós fazemos, uma boa parte da população faz, ainda não é a maioria da população que faz essa separação dos resíduos dentro de casa. Aí nós temos o gargalo justamente dessa infraestrutura para coleta separada desses materiais, para coleta seletiva dos materiais, e eu posso dizer que se temos esse índice hoje, é graças ao trabalho dessas pessoas físicas, dos catadores, das cooperativas, que tiram o seu sustento a partir dos recicláveis e não tem uma remuneração pelo serviço prestado, apenas pela venda desses materiais. Então, esse é um paradigma que precisamos quebrar e profissionalizar esses serviços. E temos aí uma carência no mercado de absorção dos resíduos recicláveis, porque muito daquilo que nós descartamos como um reciclável, que é coletado como um reciclável, na ponta, no final, ele acaba não sendo reciclado, não acaba sendo transformado em matéria-prima, porque nós não temos esse mercado estruturado no Brasil. Então, existem uma série de deficiências nesse ciclo completo, que se nós não enfrentarmos com seriedade e como um setor da economia, a gente vai continuar patinando, e aí a consequência é exatamente essa que você mencionou: desmotivar a população a fazer o seu papel. E a partir do momento que a gente desmotiva a população, para retomar isso é um trabalho muito maior e vai levar muito mais tempo. Ô Carlos, a última de minha parte. O cara que decidir hoje, fala assim, eu quero colaborar com esse processo, vou montar, tem um galpão aqui, sei lá, eu vou montar e comprar umas máquinas e vou separar material, vou picotar plástico, vou criar o processo nesse caminho. Esse cara ganha dinheiro com isso? Olha, hoje nós temos um potencial bastante grande desse mercado, mas como eu disse, alguns gargalos precisam ser superados. Então, precisa ter a indústria na ponta que compra esse material, precisamos organizar o aspecto tributário. Só para vocês terem uma ideia e os ouvintes terem uma ideia, em vários materiais, a tributação do reciclável é maior do que a tributação da matéria-prima virgem. Aquela questão a expressão que comumente a gente usa só no Brasil. Desculpa te interromper, mas o cara que quer fabricar uma garrafa PET, ele pode pagar mais se ele comprar o plástico puro de uma indústria do que comprar de um material a partir de reciclagem? Ele paga, em alguns casos, paga mais para comprar o reciclável do que a matéria-prima virgem extraída da natureza no combustível fóssil. Então, é uma incongruência enorme da nossa legislação tributária que a ABRELP e várias entidades têm tentado reverter. Mas só para ter uma ideia de potencial de mercado, nós fizemos uma conta agora, no começo deste ano, que os recicláveis que vão parar nos lixões geram uma perda econômica para o Brasil de 14 bilhões de reais por ano. Então, existe um potencial que está sendo jogado no lugar errado, causando poluição ambiental, causando problema na saúde das pessoas, que se fosse recuperado da maneira adequada, injetaria 14 bilhões de reais na economia e com certeza faria vários negócios pararem de pé. Prometo que agora é a última mesmo. A Operação Catabagulho nas cidades evita que o sofá vá parar no córrego? Sem dúvida. É fundamental esse serviço por parte das cidades.
Porque a prevenção, a prestação de um serviço de prevenção de descarte inadequado é a melhor iniciativa contra a poluição. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com Carlos Silva Filho, diretor-presidente da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Muito esclarecedor o papo com o Carlos Silva Filho. Um abraço para você, muito obrigado, e seguimos com os canais abertos aqui para qualquer novidade nesse meio, uma forma que a gente possa ajudar a popularizar essa ideia da reciclagem e de diminuir os resíduos a partir porcentualmente para cada pessoa. Use esse espaço, tá bom, Carlos? Muito obrigado, é sempre um prazer conversar com vocês, chegar aos ouvintes esclarecidos da Rádio Bandeirantes e da mesma forma estamos sempre à disposição. Um abraço, uma boa tarde. Valeu, até mais. Obrigado, Carlos. Valeu.